Olá pessoal, eu sou a professora Joelma e na aula de hoje nós vamos iniciar com a correção do nosso quarto exercício de geografia, onde nós falamos sobre o quadro físico e os recursos naturais da Europa, porque vamos iniciar a estudar as paisagens dos continentes. Essa matéria você vai encontrar na página 98 até a página 110 do livro de Geografia, e é importante você usar esse livro como apoio para responder às suas atividades e tirar algumas dúvidas. Bom, minha gente, logo na primeira questão, após nós vermos o vídeo, foi perguntado: assinale a única alternativa errada no que diz respeito ao continente europeu. Tá, o continente europeu, ele é geologicamente, né, nem considerado um continente, é considerado uma península da Ásia, porque não tem uma separação por o mar. Lembrando, o conceito de continente é bem parecido com o conceito de ilha, tá? Só que com uma maior área, uma grande porção de terra rodeada por água de todos os lados, o que não acontece com a Europa. Então, sim, na primeira alternativa ela diz, ó, geologicamente, a Europa é apenas uma península da Ásia, mas por sua importância política, econômica, social e cultural, foi elevada à categoria de continente. Então, essa alternativa está correta. A Europa é o segundo menor continente do planeta, porém possui uma grande densidade demográfica. Também está correto, tá? A Europa só é maior que a Oceania em área e por ser um continente antigo, ele é densamente povoado. Isso quer dizer que tem muitos habitantes por quilômetros quadrados. Então, a resposta da letra B, a alternativa B, também está correta e não responde à nossa questão. A alternativa C diz que o litoral é europeu, como o próprio continente, ele é pequeno e seu território quase não possui recortes como ilhas, falésias e penínsulas. Nossa, essa alternativa está errada, porque sim, embora seja um continente pequeno, ele é rodeado por água por três lados. Isso faz com que o seu litoral seja grande, sim, e ele é cheio de recortes, especialmente penínsulas, ilhas, falésias, tá? Então, a letra C é a única alternativa que temos errada e é a resposta da primeira questão que ela pediu para assinalar a única errada. E ao leste do continente, o limite das fronteiras é feito por uma cadeia de montanhas chamadas de Montes Urais. Essa é uma verdade, tá? Então, a resposta do primeiro, letra C. O segundo, é comum dizer que, geologicamente, a Europa é uma península do imenso continente da Eurásia. Afinal, o que é uma península? Vamos ver? Península é uma grande porção de terra rodeada por águas por todos os lados, menos por um que se liga ao continente. Então, a resposta seria a letra C. Vamos observar as outras alternativas, tá? Porção de terra rodeada por todos os lados, você vai dizer que é uma ilha, né? Estreita faixa de terra que liga duas áreas e tem dois mares ou oceanos de dois lados, esse seria um istmo. E essa outra daqui da letra B, área do espaço delimitada por fronteiras a partir de uma relação de posse ou propriedade, seja animal ou humana, isso aí tá uma definição de território. Então, o que é península? Porção de terra rodeada por água de todos os lados, menos por um que se liga ao continente. A resposta do número 2, letra C. O terceiro, ela nos pergunta qual seria o relevo predominante da Europa. A Europa parece uma blusa de lixa, tá, gente? Na parte superior, na primeira lixa, nós vamos ter os planaltos, as montanhas que foram bastante desgastadas pelo tempo, pelo homem, mas principalmente pelo gelo. Na parte central, a gente vai ter a grande quantidade de planície, e essa, sim, é o relevo predominante da região. Então, a letra C, a resposta está na letra D. E a parte mais alta do relevo europeu, ela vai aparecer ao sul, com as montanhas jovens e recentes formadas pelo tectonismo. Mas a resposta do terceiro, relevo predominante da Europa, planícies. No quarto, ele mandou a gente fazer a relação, né, entre a definição aqui e o definido.
Sobre o relevo do continente europeu, enumere a segunda coluna de acordo com a primeira. Vamos lá? As montanhas jovens de elevada altitude situadas ao sul do continente, elas são as cordilheiras recentes, as montanhas recentes. Até porque a montanha jovem, cordilheira recente, só da gente fazer a correlação, dá para a gente ficar sabendo a resposta. Possui terras muito férteis e é o relevo predominante da Europa. Lembra da questão anterior? As planícies é o relevo predominante da Europa. Então, vai ser, planícies centrais, a resposta daqui. Montanha muito antiga, que se situa ao norte e ao leste do continente. Montanhas antigas, maciços antigos, a gente já faz uma relação e a resposta seria aqui. Então, vamos ver como ficou? Essa ficou sendo as respostas daqui da quarta questão. A quinta questão. A região sul da Europa é onde nós vamos encontrar as formações de relevo mais recentes e mais elevadas. Por que isso acontece? Porque essas regiões são as mais elevadas. O que levou até essas montanhas jovens aí ao sul da Europa? Foi justamente os movimentos do encontro de duas placas tectônicas. Essas placas, ao se chocarem, elas dão origem às grandes montanhas, cadeias de montanhas, e dão origem também aos vulcões presentes nessas áreas e aos terremotos também. Então, são esses movimentos convergentes de placas tectônicas que causam os dobramentos que dão origem às montanhas, terremotos e vulcões. A resposta do quinto está na letra A. A sexta questão, após a gente assistir o segundo vídeo da nossa atividade, ela vai falar a respeito do tipo de vegetação e clima da Europa. Mais uma vez, a gente tem que ver como é fácil fazer a relação entre clima e vegetação, porque geralmente ela tem os mesmos nomes, tá? Com poucas diferenças. Vamos ver aqui, ó. Clima frio de alta montanha. O tipo de vegetação dela vai ser justamente vegetação de altitude. A altura da montanha faz com que o clima dessa região seja um clima mais frio durante o ano todo, certo? Clima mediterrâneo, vegetação mediterrânea. Veja, mesmo tipo, mesmo nome do clima, mesmo nome do tipo de vegetação. Clima temperado, floresta temperada. Mais uma vez, nome do clima, mesmo nome da vegetação. Clima polar vai ser a tundra. A tundra que é formada por linques e musgos, espécies de gramíneas que só aparecem no verão dos polos, né, da região polar do Ártico e da Antártida, que são raríssimos. Bom, então, ficamos assim, sempre lembrando, na dúvida, geralmente os climas da Europa têm o mesmo tipo de nome, né? De clima e de vegetação, e assim fica mais fácil a gente fazer essa correlação entre eles. A sétima questão, o principal clima da Europa. A gente deve lembrar que a Europa ela fica dentro da zona térmica temperada. Quase toda a Europa está dentro da zona térmica temperada. Então, o clima principal da Europa vai ser o clima temperado, na letra C. Tem uma pequena parte dela ao norte que faz parte do clima polar, mas a maior parte da Europa está todinha dentro da zona térmica temperada. A oitava questão, assinale a resposta errada quanto à hidrografia da Europa. Bom, minha gente, a Europa ela tem muitos rios, tá? São rios curtos, com grande volume de água, certo? Mas são muitos rios. Então, a letra A, ela está correta. Esses rios da Europa, por serem muitos e eles cortarem e servirem até de fronteira para alguns países, eles servem como eixo de integração.
Lembrando, ó, a Europa ele está dentro de uma grande planície, sua parte central, o que facilita a navegação desses rios. Então, é muito comum usar a navegação como transporte de pessoas, matéria-prima e produtos industrializados que são levados para os seus portos. A Europa tem um dos maiores portos do mundo, que é o de Roterdã, um dos mais importantes portos do mundo, e daí o que é produzido na Europa se espalha pelo mundo. Então, os rios têm uma grande importância econômica e como integração entre esses países europeus também. Ó, seus rios são muito importantes para o comércio, transporte de mercadorias e matéria-prima. Eu já falei que isso daí é um fato que acontece, então está correto também. A única alternativa errada é isso. Ó. As águas desses rios são muito usadas para o fornecimento de energia elétrica, sendo a hidrelétrica a principal fonte de energia da Europa. Vamos lembrar mais uma vez do relevo. O relevo da Europa é basicamente formado por planície. Acho que mais de 70% da área da Europa está em uma planície. E as áreas de planície não têm nos seus rios grandes corredeiras, essas corredeiras facilitariam a produção de energias elétricas, tá? Então, não. Boa parte dos países europeus, eles usam a energia nuclear por conta disso, certo? Não tem rios com grandes corredeiras, não. A nona questão. Os mais importantes rios da Europa são, e é importante que quando apareça uma questão assim, a gente ir excluindo aquilo que a gente sabe que está completamente errado. Por exemplo, na alternativa A tem o rio Amazonas, e o rio Amazonas ele está no Brasil. Não faz parte da Europa, né, gente? Então está totalmente excluído. E aqui na letra B, o rio Mississippi, ele faz parte da América do Norte. Eita, professora, não sei qual, eu não conheço esses rios aqui. Então, deixa ele separadinho e vamos pensar nos outros, tá? O Rio São Francisco, o Rio Negro, também são rios nossos aqui do Brasil. Então, essa letra C também está excluída aqui. Fiquei na dúvida entre a letra B e a letra D. E aí, se eu não conhecer, vou ter que ir na sorte. Mas aí eu já tenho duas alternativas apenas e 50% de chance para acertar, tá? Na verdade, os rios principais da Europa é o rio Volga, o rio Danúbio e o rio Reno. E a resposta daqui do nona questão é a letra D. A 10ª questão. Uma pequena porção do leste europeu, pela influência das correntes vindas do deserto, são correntes de vento, tá, minha gente? Massas de vento. E da continentalidade, ou seja, o afastamento dessa área da umidade proporcionada pelos oceanos, tem o clima semiárido temperado. Qual tipo de vegetação tem nessa região? Essa região ela está ao leste europeu, um pouquinho ao sul, próximo, né, na parte mais central da Europa, e ela tem como característica, por ter um clima semiárido, a formação de estepes e pradarias. Seriam aqueles campos mais abertos, formados basicamente por gramíneas, tá? A tundra é da região gelada, próxima ao Círculo Polar Ártico, após, né, a altitude 60 graus. A vegetação mediterrânea, ela vai estar próxima ao mar Mediterrâneo, ao sul da Europa. E as florestas de conífera, elas vão estar na parte temperada continental, ao leste europeu, né? Fica próximo das estepes e das pradarias e é formada pelos pinheiros, essa floresta de conífera, mas está mais próximo à região polar e é uma região bastante fria. Não tem aqui um clima semiárido, tá? Nem temperado, é um clima frio, onde aparecem as florestas de conífera. Lembrando que a árvore tem essa formação de cone para preservar-se da queda de neves, né? Então, as características dela é de clima bastante frio e não semiárido. Bom, pessoal, terminamos a correção do nosso exercício. Passaremos para um exercício de
revisão. Até o nosso próximo encontro.